Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um hoje e sempre, amém? O Senhor me deu essa palavra pela madrugada. Eu estava bem cansada, então eu anotei a palavra, anotei onde estava a palavra e agora estamos aqui, nesse momento, para meditarmos juntos na palavra de Deus. Está em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 9, que diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Vejam, pessoas que dizem que a graça de Deus permite levar uma vida imoral, permite pecar. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo. Viver numa vida de erro é negar a Jesus com os próprios atos. Realmente não são as nossas obras que nos salvam, porque nada que possamos fazer nesse mundo nos daria salvação. Somente Jesus nos salva. Só Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas uma vez você o recebendo como Senhor da sua vida, se Ele é Senhor, você vai ser guiada por Ele. E Ele nos chama a viver uma vida reta diante de Deus, a andar na justiça e não no pecado, não tendo uma vida imoral. Então, sim, nós somos chamados para as boas obras. Não são as obras que nos salvam, mas uma vez salvos, uma vez recebendo a graça de Deus, nós somos chamados, sim, para as boas obras que o nosso Deus, o nosso Pai, nos chama. Precisamos obedecer a Ele, seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele nos ensinou muito bem. Se olharmos as Escrituras, vermos como Jesus Cristo se portava, como Ele agia, nós podemos ver a maneira que agrada a Deus de andarmos, a maneira que devemos proceder. Amém? Então, não seja enganado por pessoas que dizem que a graça de Deus te permite viver uma vida imoral, uma vida no pecado. O que Jesus dizia quando Ele curava e até quando Ele perdoava os pecados, Ele dizia: vai e não peques mais. É claro que em algum momento da nossa vida, nós, por sermos humanos, estamos nessa carne ainda, podemos cair em algum pecado, mas nós não temos prazer em pecado e nós não buscamos pecar. A gente, na verdade, busca fugir do pecado, busca andar em retidão com Deus. O cair em pecado vai ser uma coisa que vai acontecer sem querer, esporadicamente, quando acontecer, mas não é para andarmos em pecado, não é para ter prazer no pecado. O nosso espírito e a nossa carne lutam. Então fortifica o teu espírito para que a tua carne não esteja prevalecendo e você esteja andando em pecado. Amém? Vamos continuar. Versículo 5. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo,
que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia, ou seja, blasfemar a Deus. Nem mesmo o arcanjo se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda". E isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Até aqui. Nós vemos que nós precisamos andar com Deus, ser fiéis até o fim. A palavra de Deus diz para guardarmos a nossa fé, lutarmos o bom combate, permanecermos no Senhor. Porque aquele que está no Senhor, na videira verdadeira, dá frutos. E aí o Pai vem e poda para que dê mais frutos. Mas aquele que não dá fruto, ele é arrancado e lançado fora. Mas aquele que não dá fruto, ele é arrancado e lançado fora, no fogo. Mas se houver arrependimento, o Senhor pode pegar esse que foi lançado fora e enxertar novamente na videira, colocar de novo na videira, enquanto há sopro de vida, enquanto você respira, enquanto você está vivo, há tempo de se voltar para Deus, de se arrepender. O povo de Israel pereceu no deserto. Muitos morreram, uma geração inteira, porque duvidaram, porque não permaneceram fiéis. Eles não entraram na terra prometida. Toda uma geração, exceto Caleb e Josué, que eles sim permaneceram fiéis e entraram na terra que o Senhor prometeu. E as gerações, dos mais novos. Mas toda uma geração do povo de Israel não entrou, porque duvidou, porque não creu na palavra de Deus, de quando ele disse para tomar posse, não permaneceram no Senhor. Eles duvidaram que o Senhor, que os tinha levado pelo caminho no deserto, os concederia aquela terra, a terra de Canaã. Eles ficaram espantados, com que os espias disseram que aquela terra era até boa, mas haviam gigantes, havia povos poderosos ali, e que o povo de Israel seria como gafanhotos, sabe? Eles não teriam como ir ali pelejar. Eles duvidaram de que Deus poderia dar a vitória. Por conta disso, eles andaram mais 40 anos, foi depois disso, mais 40 anos no deserto. Ficaram no deserto e toda uma geração não entrou para a terra prometida. Eles morreram no deserto, como o Senhor falou que seria. Foi o juízo de Deus. Eu creio que a minha função hoje é te lembrar para que você guarde a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Não se perca em ensinamentos falsos, doutrinas falsas. Não se perca em todo vento de doutrina. Leia a palavra de Deus. Não perca o bem mais precioso que Deus te deu, a salvação, por crer naquilo que não é real, de viver uma vida imoral. Como Judas disse aqui, não pense que a graça vos dá liberdade para ter uma vida imoral, para andar em pecado. Aqueles que amam o Senhor, que estão no Senhor, não permanecem no pecado, não andam de pecado em pecado, mas buscam andar
de glória em glória, de luz em luz, até ser dia perfeito. Nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Que possamos, Senhor, descansar no Teu amor, no Teu cuidado. Porque o amor, o verdadeiro amor, Teu amor, lança fora todo medo. Nós não temos culpa diante de Ti. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, mas o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade, sermos santos como o Senhor é santo. E o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito para dia após dia nos guiar, nos orientar, ser a voz que nos direciona no caminho em Jesus. Eu te agradeço por enviar o Teu Filho amado. Pai querido, obrigada por enviar o Seu Filho amado. Obrigada por enviar o Teu Espírito Santo para habitar em nós e para nos direcionar. Esperamos a Tua volta, Senhor. Esperamos a Tua volta, Senhor. Purifica-nos a cada dia. Nos ajuda a viver uma vida de retidão. Nos ajuda, Senhor, a andar na justiça, a praticar o que é bom. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer o nosso espírito com a Tua presença, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.